Você acha que vale a pena ter filhos hoje em dia? Vamos aqui trocar uma ideia sobre isso daqui, ó. E sobre esse papo de filhos e velhice. Eu nunca vi uma tentativa de convencer os outros a ter filhos que não seja egoísta. Paulo Oliveira, Cintia Chagas. São duas famosas que você tá aqui que disseram que não vão ter filhos, que tá tudo bem, que elas são felizes com essa escolha. Vou criticar? Não vou criticar. Só que tem uma coisa que eu fico pensando. Filho é trabalho, né? Só que tem uma coisa que eu imagino na minha vida, no futuro. Como que seria a vida sem os meus filhos? Como seria a minha casa vazia, sem filhos, sem netos? Hoje, talvez, por causa da sua liberdade que você tem por não ter filhos e tal, tudo certo. Você já parou pra pensar no futuro? Como que vai ser quando você reunir um domingo e não tem ninguém pra ir na sua casa? Eu e meu marido, a gente tem planos pro futuro de ter uma chácara pra gente receber os filhos, os netos, genro, nora. A gente trocou a liberdade de hoje pra ter muita felicidade no futuro. Sabe aquela coisa de família grande que hoje em dia não tem mais? E cada vez que as mulheres vão fazendo essas escolhas, diminui mais ainda. Não deposite os seus sonhos e a sua felicidade na autonomia de um outro ser humano. A maioria das pessoas que quer ter filho acaba esquecendo que o que vai nascer é um outro ser humano. Um outro ser humano é um outro universo. Esse outro universo pode não querer se relacionar, aí você não vai ter nem nora e nem genro. Esse outro universo pode não querer ter filhos, aí você não vai ter netos. Esse outro universo, inclusive, pode não querer estar perto de você. Um erro muito comum de gente que quer ter filhos para ter companhia é não perceber que esse desejo precisa compreender a capacidade de aceitar o seu filho como ele é. Cara, antes do meu mano continuar aqui, acho que é um pouco disso, né? O pessoal às vezes quer ter filho e projeta na criança que vai nascer. Acho que esse é o fruto de muitas das nossas frustrações com os nossos pais, as frustrações dos nossos pais com a gente, de briga, de conflito, porque nossos pais projetam na gente a pessoa que eles gostariam de ter como filho, em vez deles aceitarem o filho que eles têm. Então, o filho que você vai ter, ele não vai ser o que você deseja, o que você sonha, o que você projeta. O seu filho, ele não vai ser uma impressão 3D do que você anseia, do que você sonha, do que você quer. O seu filho vai ser fruto da relação entre você e sua esposa, vai ser fruto da relação da sua família, do contexto onde ele vive, dos amigos dele, da escola, das experiências que ele vive. Então o seu filho, ele não vai ser um resultado direto apenas seu. O seu filho pode ser coisas que você não deseja ser, né? Ou que você não desejaria que ele fosse. Não é à toa que isso gera muita frustração em muitos pais, né? Porque o filho, pô, aqui ó, é o famoso filho pra colocar na escolinha pra ser o próximo Neymar e garantir o plano de aposentadoria. Pô, tem uma série na Netflix que é muito foda, eu não vou lembrar o nome agora, cara, que eu vi, que é só sobre esporte na escola e na universidade. E é os pais, cara, comendo a alma das crianças, para as crianças fazerem esporte, para as crianças passarem na faculdade, para eles poderem ganhar dinheiro e tudo mais, e às vezes as crianças, atropelando o desejo da criança de querer fazer aquele esporte ou não, não é sobre o que a criança quer, é sobre o que aquele pai projetou, muitas vezes antes daquela criança sequer nascer, entendeu? E isso gera um sentimento de frustração muito grande. Pô, o pai briga porque quer que o filho seja o macho alfa, e quando vê que o filho não é o macho alfa, às vezes o filho gosta de homem, às vezes o filho gosta de meninos e meninas, o pai fica louco, fica puto, expulsa o filho de casa, isso dá um puto estresse. Porque o pai projeta uma figura no filho que o filho, por muitas vezes, não vai conseguir ser capaz de alcançar, e isso gera um sofrimento psíquico tão grande naquela criança, que aquela criança nunca vai conseguir chegar à altura do desejo que aquele pai tem do filho que ele deveria ser. Então, o filho vai querer crescer, às vezes, suprindo o desejo daquele pai, e o pai frustrado com o que aquele filho é, uma relação completamente tóxica, sabe? Em vez de entender que o filho é uma pessoa, né, com desejos, com anseios, com vontade. Com os desejos dele, com as características que ele tem. Muitos pais não conseguem fazer esse exercício. Então o que as pessoas fazem é querer assim, eu quero ter um filho companheiro e para ser meu companheiro ele vai ser dessa exata forma. Então para isso eu vou passar a vida inteira tentando encaixar esse filho nesse molde que já tem na minha cabeça. Se o seu filho já tiver a disposição de ser da forma como você imagina, ótimo, você vai tentar encaixar e ele vai entrar. Se ele não tiver essa disposição, você vai tentar colocar
colocar ele nesse formato e ele vai o tempo inteiro sair. Na hora que esse filho for adulto e que ele tiver a possibilidade de não estar perto de alguém que está o tempo todo tentando podar ele para que ele caiba numa ideia, muito provavelmente esse filho vai fazer essa escolha de não estar perto desses pais. Cara, foi uma coisa que aconteceu comigo e com minha família. Meus pais, eles tinham uma ideia do que eu deveria ser, de como eu deveria seguir, que era muito longe da ideia de quem eu sou e do que eu deveria seguir, tá ligado? O que eu acho que eu deveria seguir. E a primeira oportunidade que eu tive de, me afastar dos meus pais, eu me afastei, sabe? Tanto que foi um processo, assim, foi um processo que dependeu de terapia, foi um processo de muita conversa, de muito diálogo, de muito entendimento próprio, deu de novo me reconectar com meus pais, assim, porque meu pai e minha mãe às vezes exigiam coisas de mim que eu não ia conseguir nunca fazer, tá ligado? Que eu nunca ia conseguir suprir os desejos, os anseios deles, sabe? Porque é uma parada que é longe do que eu achava que ia ser, porque eu sou um ser humano também, eu sou uma pessoa que tem os meus desejos, as minhas vontades. Isso que ele falou é muito real, assim, pô, eu tive ali na faixa dos 18 até uns 20, 21, tive muito problema com meus pais, muito problema, muito, assim. Aí depois deu uma acalmada muito boa, assim. Depois eu comecei já a me assentar, e quando eu fui viajar, quando eu voltei de viagem, a coisa melhorou bastante, assim. Mas, enquanto eu tava, quando eu saí da adolescência pra vida adulta, foi uma época de treta, porque eu precisava, eu falei, agora eu quero viver sem alguém. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, agora eu quero viver sem alguém aqui nas minhas costas, enchendo meu saco do que eu deveria ser, do que eu não deveria ser. Ele muda de cidade, muda de estado, muda até de país e fica vendo os pais de 3 em 3 anos ou às vezes até mais. Esse conto de fadas do eu velhinho com os meus netos pode desmoronar com muita facilidade. Minha mãe sempre quis ter filho e é uma certeza que ela tinha já quando ela era ainda criança. Sabia que ela teria filhos independentemente se ela se casaria ou não. A partir do momento que ela foi ficando mais velha, ela foi compreendendo que os filhos realmente são criados para o mundo, que você não controla como que você vai interagir com aquele outro ser humano. E a partir desse momento, muito sabiamente, ela conseguiu construir coisas que fizessem sentido para ela na vida dela. Ela não fica disponível para a hora que a gente quer ou a hora que as netas querem, porque é isso, ela viaja, ela tem as amigas dela, ela tem os grupos dos quais ela faz parte, de pilates, de academia, inventa coisas pra fazer, porque é isso, vai viver a vida dela, porque a vida é dela. Esperar que nós, que somos filhos dela, sejamos a resposta da felicidade dela, é uma pressão que filho nenhum precisa ter que lidar. O que eu percebo é que muita gente quer ter filhos pra dar sentido à vida. É como se eu chegasse num ponto onde eu não consigo enxergar motivos mais para existir e a partir do momento que existe um outro ser, eu posso, através desse ser, ter uma nova vida. E aí tem pessoas que não querem porque enxergam que ainda tem sentido na própria vida. Ah, mas e a velhice? Tá aí o egoísmo. Você não acha muito complicado você que hoje não tá cuidando do seu corpo, não faz uma academia para ser um idoso funcional, com massa muscular para poder se mover, não cuida da saúde, não cuida das finanças, simplesmente acha que colocar um outro ser humano no mundo na expectativa de que esse ser humano, quando crescer, vai dar conta de resolver os seus problemas não vai, na não velhice? Vai. Isso não é um motivo bem egoísta? Você não precisa ter filhos para se programar para ter uma velhice que não seja solitária ou sofrida. Nossa, isso aqui é muito louco, é muito real, entendeu? Porque filho tem uma romantização muito grande do que é ser pai, do que é você ter filhos e tudo mais, né? É uma romantização, às vezes, muito exagerada, né? E é necessário encarar a paternidade, a maternidade com muita sobriedade, né? E acho que esse é um assunto que a gente tá começando a falar um pouco, né? Porque a gente fala muito sobre como, filho é sagrado, olha que mágico criança, tal. O cacete. Filho cansa, filho estressa, filho dá trabalho, filho tira sua paz, filho atrapalha sua performance no trabalho, filho atrapalha sua performance financeira. Criar conteúdo. Cara, cala a boca, Luigi. Tá aí uma filho, coisa que cala a boca você também, criar filhão. conteúdo. Porra, Luigi, cala a boca. Filho é um trampo, filho é uma parada, é uma abstinência que você vai ter que fazer da vida, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Mas assim, e você tem que entender que a criação de um filho, ela é essa experiência meio frustrante de você... Assim, você
É muito doido, assim. E eu vejo de amigos meus falando, e eu vejo dos meus irmãos crescendo, minha madrasta, meu o padrasto, o pai deles, o meu pai, dá o input. O que a criança vira, o que a criança aprende é uma outra coisa, entendeu? Uma outra coisa. E você cria o filho pro mundo, como seu filho vai lidar, tudo mais. Porque assim, a criação na casa é um fator, né? Porque tem os amigos dele, com quem ele se relaciona ou não. Tem o que ele faz de conexões com pessoas em atividades, em fora daquilo. Tem o que ele deseja, o que ele aprende, o que ele absorve, a família. E tem a pergunta aqui, ó, o Bruso. Ed, qual a sua opinião? Qual o objetivo de ter filhos além de processos biológicos? Romantizamos essas questões além de relacionamentos, mas qual que é a verdadeira vantagem de ter filhos hoje? Eu acho, cara, sendo muito sincero, que pô, qual a vantagem de ter um filho é uma pergunta meio nada a ver. É a mesma coisa, qual é a vantagem de casar? Qual é a vantagem de você ter uma família? Qual é a vantagem de você ter amigos? Qual é a vantagem? Tipo, você buscar a vantagem, você querer achar essa matemática exata em algo que vai além. É tipo você falar, qual é a vantagem de seguir Deus? Qual é a vantagem de você ter uma religião? Sabe? Qual é a vantagem de você seguir a lei? É você querer achar uma resposta muito rígida pra uma coisa que ela é muito pessoal e muito de você entender a sua percepção daquilo. O que eu acho de ter um filho, o que eu penso, assim, acho que ter um filho é um exercício, pra mim, quase de cidadania, entendeu? Porque eu acredito que tem espaço no mundo pra pessoas melhores, pra pessoas legais, e eu acho que eu posso criar uma pessoa legal. Eu acho que eu aprendi muita coisa maneira, eu acho que eu vivi muita coisa maneira, e acho que hoje eu tô pronto pra poder dividir com o meu futuro filho, que quero ter com minha namorada, minha futura esposa Letícia, que pô, eu quero dividir essa experiência da vida humana com outra pessoa. Eu quero poder ajudar uma outra pessoa a seguir um caminho, trilhar um caminho, estar por perto disso, a fazer parte da criação de um ser humano para a sociedade, entendeu? E eu também quero viver essa experiência. Eu acho que eu quero viver essa experiência. Qual é a vantagem de viver essa experiência? Nenhuma. Qual é a vantagem de eu ter o Tobias, o meu cachorro? Nenhuma. Porque o cachorro caga, preciso passear com ele quebra coisa, ele é agitado. Qual que é a vantagem de ter um cachorro? Não tem vantagem, sabe? Eu gasto dinheiro que eu não era pra gastar. Só que esse é um papo meio primo rico das ideias, entendeu? E eu não sou o primo rico. Eu não vou aqui resumir a minha vida a uma coisa binária de 0001, positivo ou negativo, porque eu acho que a vida é muito mais do que isso, né? A vida é nossa experiência com Deus, a vida é nossa experiência com a nossa família, a vida é a experiência que a gente tem com os nossos amigos, com os nossos amores, é essa comunhão que tem ao redor desse exercício de existir, de compartilhar. A existência, pra mim, ela só é feliz, ela só é plena quando ela é compartilhada. Eu só estou feliz, só estou pleno, só estou potente na minha existência, na minha percepção como indivíduo, como homem, quando eu compartilho a minha existência com meus amores, com meus afetos, com meu pai, com minha mãe, com minha namorada, com meus amigos, com os meus colegas de exercício, entendeu? Então, é isso, pra mim, é esse compartilhar a vida com uma pessoa a qual eu criei, cuja existência depende e foi causada por mim, entendeu? Acho que esse compartilhar, entendeu? É o que faz pra mim a vida ter o sentido. É compartilhar com vocês as minhas histórias, as minhas ideias, o que eu penso. Então, eu acho que é um pouco desse o sentido de você ter filho. Agora, você buscar um retorno financeiro, você buscar um retorno emocional, um retorno de cuidado físico, ou algum tipo de vantagem em você ter um filho, é uma ideia meio primo rico das ideias, de achar que cada passo da nossa existência tem que ser um investimento. Cada passo da nossa existência ou dá um lucro ou foi em vão. Que eu acho que é a gente se render a um sistema e deixar de ter um pouco do que é a essência da nossa criação e da nossa existência por Deus, entendeu? Nem tudo que você faz é necessário para ter lucro, nem tudo que você faz é necessário para ganhar dinheiro, nem tudo que você faz é necessário para você ter um objetivo, um fim físico, né? As coisas às vezes são vividas, não são ganhadas.
as maiores riquezas que eu tive na vida foram experiências a quais eu vivi. E acho incrível. E trocaria... Pô, não trocaria nenhuma dessas experiências que eu vivi por bens físicos. Entendeu? E acho que é um pouco... Isso pra mim é o que é ter filho. Entendeu? É compartilhar. Você ter alguém pra compartilhar. Entendeu? É mais uma camada de compartilhar. Entendeu? Eu quero compartilhar com meus filhos o café da manhã. Entendeu? Eu quero compartilhar com meus filhos um jantar. Quero compartilhar com meus filhos uma viagem pra Disney. Quero compartilhar com meus filhos os primeiros amores dos meus filhos. Primeira lutinha de jiu-jitsu. Porque apesar de estar falando tudo isso daqui, o pai é um pouco hipócrita e eu vou querer demais colocar meu filho no jiu-jitsu, tá? Se meu filho não fizer jiu-jitsu, já vai embora da minha casa. Mas... a hipocrisia do Castrinho.